Existem vários peixes no aquarismo, sejam eles de água salgada ou água doce. E um desse grupo de peixes chamam ciclídeos, que podem ser ciclídeos americanos ou africanos. Nesse vídeo vamos falar sobre ciclídeos e dar dicas e informações interessantes, né, que vão ajudar vocês a criar esses peixes no aquário, beleza? Os peixes ciclídeos africanos são uma espécie de peixes de água doce, né, que eles são originários da América Central e do Sul. Pertencem à família dos ciclídeos, né, por isso chamados de ciclídeos, e são conhecidos por sua beleza, como vocês podem ver na imagem, né? O peixe do lado direito é o Jack Dempsey, do lado esquerdo é o acará-bandeira. Na verdade, é o contrário, né? Direito o acará-bandeira e o esquerdo o Jack Dempsey, tá? Apesar dessa beleza interessante do peixe, né, eles são tanto agressivos, tá? Então a gente precisa estar atento ao comportamento dos peixes, ok? Existem diversas espécies desses ciclídeos, certo? Uma das mais populares é o Oscar, tá? E o acará disco. Além do acará disco, temos o Ramirez, temos o Jack Dempsey. Então, além desse, temos a piara, como vocês podem ver na imagem, né? O ciclídeo boca de fogo, que parece o Jack Dempsey. E esse outro é o Green Terror, tá? São peixes bem coloridos, peixes bonitos, né? Que vai ficar ali top em um aquário jumbo, né? Bom, esses peixes, né? Eles são muito apreciados no aquarismo, né? Devido à sua beleza, ao tamanho, às colorações e tal, certo? Além disso, alguns ciclídeos americanos também apresentam comportamentos interessantes, como a criação de territórios e formação de hierarquias, como por exemplo peixe-osca. Peixe-osca vai ter ali um dominante e vai ter os outros que vão meio que obedecer esse dominante, né? Por ele ser maior, mais forte e tal, e mais colorido talvez, ele vai exercer ali um papel de peixe dominante, tá? Geralmente os Oscars, eles gostam de nadar em cardume, né? Apesar de ser peixes que podem viver sozinho, dois ou um. Aí quando formam um casal, eles ficam mais agressivos. Por isso que é interessante não formar casal de Oscar, tá? Para não formar casal, você pode colocar ali 5, 3 e verificar, né, antes se são fêmeas ou machos, né? Mas é importante destacar que esses peixes são bem territorialistas e agressivos, tá? O Oscar, por exemplo, ele é um peixe territorialista, ele vai defender ali seu território. Então, assim, tem casos da pessoa faz meio que uma lotação para evitar brigas. Por quê? Na lotação, como tem muito peixe, né? É dificilmente um peixe fazer ali um território para ele, né? Então isso vai evitar ali as brigas e vai deixar os peixes menos estressados, né? A temperatura da água, né, para um peixe desse tipo, né, os ciclídeos, geralmente varia entre 24 e 28 graus, tá? E o pH de 6,5, que é um pH levemente ácido, a 7,5, né, que é um pH levemente alcalino, beleza? Para montar um aquário de ciclídeos, né, você vai precisar de um espaço bom para eles ficar, né? Depende da quantidade. Então, inicialmente, você vai ter que utilizar um aquário de 200 litros, tá? Para alguns ciclídeos. E se for Oscar, depende da quantidade, tem que ser maior, né? 200 litros para ficar um espaço bom para eles nadarem, né? 2 Oscar, tá? Se for mais, tem que colocar mais Oscar, tem que ser um aquário maior, tá? Além disso, os ciclídeos preferem uma água mais alcalina se for ciclídeos africanos, tá? Se for ciclídeos americanos, geralmente é uma água um pouco ácida, tá? E para você controlar, por exemplo, a alcalinidade da água, né, manter ela alcalina e não deixar ela ficar ácida, devido, por exemplo, à presença de galhos, você pode colocar substratos que vão alcalinizar a água, como por exemplo aragonita, né? E rochas também que alcalinizam a água, tá? É importante também ter um bom sistema de filtragem, uma vez que os ciclídeos eles produzem muitos resíduos, sejam ciclídeos africanos ou americanos, né? Então você pode colocar
um filtro interno, como por exemplo um filtro de cano de PVC, ou um filtro externo, como por exemplo um SUMP, né, que vai facilitar ali o processo de filtragem do aquário e deixar a água mais limpa para os seus peixes. Outro ponto importante em relação à agressividade dos ciclídeos, tá? Nesse caso, é interessante para você reduzir a agressividade, você colocar coisas no aquário, substrato e pedras, galhos, troncos, tal, para os peixes terem esconderijos, né? Para ficar caso sejam atacados por outros peixes. Plantas ali, né? Pedras, e os peixes vão formando esconderijos, né? E se escondendo caso sejam perseguidos por outro peixe, tá? Aí observando meu aquário, né? Percebe que tem essas pedras, né? Que meio que divide o aquário na forma diagonal, né? Tem as plantas, aí tem esse galho de goiabeira e tem o substrato. Esses peixes, quando começam a perseguir um ao outro, eles costumam se esconder dessas plantas atrás das pedras, tá? É porque o dominante é esse Oscar. Esses dois peixes, né? O acará severo e o Jack Dempsey, costumam se esconder entre as pedras e plantas para poder fugir do Oscar quando ele vai agredi-los, tá? Mas essas agressões não são constantes, tá? Uma vez ou outra ali ele vai perseguir um pouquinho o peixe, tá? Aí eles usam esses refúgios, né? Para poder se esconder, ok? Bom, por fim, para você meio que assegurar que seus peixes estão bem, né? Vivendo ali de forma tranquila, né? Sem problemas de saúde. Você vai observando o comportamento deles, né? Se estão nadando, se alimentando bem, né? Se estão agredindo um ao outro de forma excessiva, né? Porque esses comportamentos anormais indicam que o peixe não está bem e provavelmente o estado do peixe está relacionado com a qualidade da água, ou alimentação, ou estresse devido à agressividade, tá? Beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, pessoal. Até a próxima.